Boa tarde, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, e mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E essa palavra é uma palavra viva, não é a palavra do pastor Raul, e nós estamos em Gênesis, e nós acabamos, na outra semana, de narrar e explicar e aplicar o casamento de Isaac. Agora nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos ver a respeito de Abraão e uma nova esposa, a morte de Abraão, enfim, alguns fatos bem relevantes, bem interessantes, e que eu espero que você esteja comigo, caminhando comigo, e que isso que nós vamos fazer hoje seja algo que venha edificar a sua vida, tá bem? Nós, como vocês sabem, estamos em Campinas. Estou aqui na minha sala, no meu escritório novo. Aquela parte de cima que vocês estão vendo são diversas Bíblias. Afinal, estamos aí andando há 43 anos com o Senhor. Então, muitas delas foram usadas por mim, outras são novas. E aí tem uma série, tem em chinês, tem em inglês, tem em árabe, tem de tudo. Então, realmente são Bíblias, inclusive Bíblias que não servem para nós, tá? Algumas Bíblias que são de Testemunho de Jeová, Bíblia que, vamos dizer, são os pensamentos do nosso, da Universal, né? Então, não aceitamos isso. Queridos, nós vamos gastar um tempo de oração agora. Vamos orar por algumas pessoas, agradecer por outras e pedir realmente que vocês que estão aqui comigo sejam muito, muito abençoados. Amém? Vamos orar? Amado Deus, nós somos teus servos e queremos, ó Pai, estar realmente buscando a tua pessoa, em espírito e em verdade. Queremos nos aproximar de Ti, Senhor, no Santo dos Santos, confessando que somos pecadores, miseráveis, que nesse caminhar nosso aqui, muitas vezes, te decepcionamos, somos ingratos, irreverentes. A Tua Igreja, infelizmente, como corpo vivo de Cristo, tem estado um pouco doente e não tem realmente testemunhado de Ti como deve. Que o Senhor possa estar trazendo um avivamento, Senhor, um quebrantamento. Quantas e quantas igrejas locais que estão cheias de mortos, pessoas que não Te conhecem. Estamos, Pai, caminhando para um momento único em nossa história, além da vinda de Jesus, que é o arrebatamento. Nós estamos aguardando, da mesma forma que Paulo ansiava, nós também ansiamos por esse momento. O sistema já está sendo montado para o surgimento do anticristo. Mas, diferente do que muitos profetizam, muitos falam, esses sinais que estão aí não estão apontando para a volta de Jesus. Porque a volta de Jesus vai só acontecer quando nós, como igreja, corpo vivo, formos retirados daqui, encontrando com o Senhor Jesus nos ares. Então, sim, aí nós podemos afirmar que a partir desse instante vai surgir realmente um homem, o homem da iniquidade, o homem que vai estar realmente querendo se passar por Jesus. E muitos irão adorá-lo. Serão 7 anos, 2 períodos distintos, sendo que 3 anos e meio finais haverá uma grande perseguição aos judeus. E no final, no 7º ano, Jesus volta com seus servos, conforme está em Apocalipse 19,
conforme está em Mateus 24 e em outras passagens. Então, nós estamos orando para sairmos daqui e não tem nenhuma profecia para isso. Basta o último da igreja se converter. Nós não sabemos onde ele está e não sabemos realmente quem é. Mas o Senhor, Pai, vai cumprir a tua palavra como o Senhor tem cumprido tantas e tantas vezes. Pai, hoje quero apresentar de novo pessoas que passaram por dificuldades e continuam passando. A Rose, Deus, ela teve que refazer todos os pontos, porque uma pessoa inábil retirou os pontos sem perguntar para a médica se estava adequado, se era assim mesmo. E ela está agora se recompondo, sofrendo de novo as mesmas dores terríveis. Então, dê a ela paz e tranquilidade. Peço, meu Deus, pela vida, Senhor, do Sebastião, uma criança que foi operada da cabeça de câncer, mas está se recuperando e eu creio que ele vai crescer normal e vai ser uma grande bênção. Também te louvamos e te agradecemos pelo Davizinho, que já está mais forte das suas perninhas, já consegue ficar de pé, dar alguns passos. Deus, obrigado por esse milagre. Deus, nós também queremos louvar o teu nome e te agradecer pela Marisa, Senhor, tua serva e o marido, que ficaram com Covid muito forte, principalmente ele. Mas o Senhor o restaurou. E nós te louvamos por isso e te agradecemos. Pedimos ao Pai pelos demais que estão se recuperando de Covid, que estão se recuperando de outros problemas, de outras dificuldades. Queremos, Pai, que o Senhor esteja agindo de maneira poderosa. Queremos que o Senhor esteja, Pai, intervindo na vida de cada crente, de cada servo teu. Agradecemos especificamente pela Igreja Batista Regular Filadélfia, que não teve até o momento nenhum dos seus servos, nenhum dos seus membros partido por causa dessa Covid, Senhor. Também te agradecemos pela Igreja Nova Aliança aqui em Campinas, ó Pai, Igreja Batista, e pela Igreja Chinesa, Senhor, aqui também em Campinas. Te louvamos, te agradecemos. Obrigado também, Pai, pelo suprimento que o Senhor tem dado a mim e a graça, e por tudo que estamos fazendo aqui, Senhor. Quantas coisas, Deus. 10 anos, ó Pai. Muito mais, porque nós saímos daqui em 95, mas no último, a pessoa que ficou aqui foram 10 anos. E por misericórdia sua, depois que nós voltamos, começamos a descobrir que se o Senhor não tivesse intervido, não sei o que teria ocorrido. O sistema elétrico aqui, Senhor, não existe. Não tem uma caixa que desligue. Nada. Se há um curto-circuito, alguma coisa, não tem aonde buscar, aonde se socorrer. Então, Pai, obrigado porque foi descoberto isso. E também a água, Deus, também não tem nada para controlar, para fechar se acontece alguma coisa. Então, nós estamos sendo realmente alertados por um servo que está trabalhando conosco e vamos estar refazendo e o Senhor sempre tem nos suprido e nós te louvamos e te agradecemos por isso. São coisas prioritárias que temos que fazer e o Senhor realmente está conosco a todo momento. Obrigado pela graça, pelo Marcos, pela Camille, Senhor, que está conosco aqui. Obrigado novamente pela escola da Camille e agradecemos aí pelo Marcos, que ele possa, Deus, estar se saindo cada vez melhor com respeito às suas vendas. E eu e graça, Pai, possamos sair, terminar a arrumação dessa casa e já começarmos, ó Deus, a trabalhar nos projetos na Unicamp,
Já estamos, mesmo com tudo isso, já com os chineses, nós queremos interceder, porque possivelmente nessa semana agora nós já vamos ter a primeira reunião. Então, meu Deus, obrigado por tudo, e eu sei que o Senhor tem planos tremendos aqui para Campinas. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Olá, André. Tudo bem? Muito bem, meus queridos. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 25. Nós já andamos bastante, não é? Gênesis 25. Nós vamos estar aí trabalhando um pouquinho nesse tema que fala sobre o casamento, o novo casamento de Abraão, porque Sara havia falecido, e também a respeito da morte dele, tá bem? Então abram comigo lá em Gênesis capítulo 25, e aqui no versículo 1 já começa assim. Deixa eu só ler o versículo 67, de Gênesis capítulo 24, a respeito de Isaac, e que diz assim: Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Ou seja, aqui dá a entender que havia um relacionamento muito forte entre a mãe, né? A mãe de Isaac e ele. E pelo que eu entendo aqui nesse versículo 67, ele devia estar sofrendo bastante com a ausência da mãe, e assim que Sara partiu, o Senhor já providenciou alguém para, de alguma maneira, dar esse consolo, e essa pessoa foi exatamente a Rebeca. Nós vamos ver, prosseguindo, a vida de Rebeca e a vida de Isaac, e nós vamos ver que Deus realmente, em sua palavra, não esconde nada, não esconde os nossos defeitos, ele simplesmente retrata a realidade. E nós vamos ver bem isso na área de preferências, né, com respeito a filhos e as consequências disso. Bem, então começando, desposou Abrão outra mulher, chamava-se Quentura. Quentura era uma concubina, né, a princípio, e alguns sugerem isso, e então desposou, e vai ter consequências um pouco difíceis com respeito a isso. Essa mulher vai ter um filho, e esse filho vai ser também um complicador para o povo de Israel. Ela lhe deu à luz Zinrá, Joksã, Medã e Midian. Guarda esse nome. Gisbaque e Suá. Midian é que deu origem aos midianitas. Você lembra que aquela escrava egípcia que coabitou com Abraão, não é? Teve um filho chamado Ismael. Ismaelitas. Então, os ismaelitas e também os midianitas andavam juntos, porque eram irmãos, meio-irmão, não é? Eram descendentes de Abraão. E se vocês tiverem boa memória, mas nós vamos chegar lá, né? Ainda não chegamos. Quando José foi preso, jogado no poço, depois foi retirado, se vocês lerem, no começo, quando você não tem muito hábito de ler a palavra de Deus, você não entende muito bem, porque de repente diz que ele foi entregue, foi vendido aos midianitas, depois aos ismaelitas. Ué, que negócio é esse, né? Para quem afinal foi vendido? Acontece que os dois grupos andavam unidos e faziam negócios unidos. Bem, mas isso aí a gente vai comentar muito mais para frente.
Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abda e Elda. Todos esses foram filhos de Quentura, mas desses outros nós não temos menção na Bíblia que vieram de alguma maneira perturbar ao povo de Israel, ou seja, a Zirá, Joxã, Medan, Zisbaque e Soá não são mencionados como inimigos, mas os descendentes de Midian, os midianitas, esses sim. Abraão deu tudo o que possuiu a Isaque, porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Então a gente percebe algumas atitudes por parte de Abraão, e a gente vê então que Abraão ele separa realmente os seus filhos, né, gerados por concubinas, daquele filho que era o filho da promessa. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Queridos, 175 anos bem vividos. E expirou Abrão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Muito bem. Olha agora que interessante, não é? Vocês lembram que Isaque havia sido separado de Ismael. Mas, quando Abraão morre, olha o que acontece. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Mecpelá, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu fronteiro a Manré. É interessante que aqui não é mencionado ainda Midian. Eu acho que isso foi acontecendo com o decorrer tanto dos descendentes de Ismael como dos descendentes de Midian, é que eles vão se juntar lá na frente, não é? Então, aqui não é mencionado esse. Olá, Roberta. Boa tarde, minha querida. Então, aqui a gente vê que os filhos descendentes de concubinas não ficaram com Isaque. O campo que Abrão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abrão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abrão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-roi. Então Deus abençoou Isaque, seu filho, ou seja, aquela aliança abrâmica e as promessas que Abraão seria descendente, teria descendentes, não é? Numerosos. De repente agora Isaque surge, que é o filho da promessa, e através de Isaque as promessas começam realmente a serem cumpridas. Bem, vamos ver aqui os descendentes de Ismael. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E esses os filhos de Ismael, vou ler novamente. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. Primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Misbão, Misma, Numá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Náfis e Quedemá. São esses os filhos de Ismael, e esses os seus nomes, pelas suas vidas e pelos seus acampamentos. 12, olha a coincidência, não? 12 príncipes dos seus povos, ou seja, Ismael já teve 12 bem antes de Jacó, ok? E Deus, se vocês se recordam, quando Agar estava chorando, achando que ia morrer, e colocou seu filho à distância, né, para não vê-lo morrer, e o anjo do Senhor, que na verdade é o Cristo, né, é o Messias, é o Logos, aparece para ela e promete a ela que o seu filho seria realmente abençoado e teria uma grande descendência.
Então, os povos árabes, os povos que até hoje, perseguem Israel, são exatamente descendentes de Ismael e também de Midian. Ou seja, os filhos de Quentura e os filhos exatamente da mãe, né, de Ismael, são realmente duas mulheres que geraram filhos que se tornaram grandes inimigos do povo de Israel. Então, a gente vê que aquela atitude de Abraão de aceitar a sugestão de Sara de ter um filho através da sua serva foi um grande desastre. Por quê? Porque Deus já havia prometido que Abraão teria um filho de Sara, que era o filho da promessa, o filho que realmente teria realmente uma multiplicação enorme em termos de descendência. E ele, por incredulidade, ele toma Agar e gera um filho que não era o filho da promessa e que se tornou um dos perturbadores de Israel. E a gente tira daqui, eu já usei essa ilustração, né? A gente tira daqui algumas lições. E qual a primeira lição que nós tiramos daí? Não tente dar um jeitinho. Quando Deus estabelece um princípio, quando Deus diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, não tenta fazer diferente. Não vai dar certo. Ou qualquer outro tipo de decisão. Toda e qualquer decisão que você tomar e que não tiver um princípio bíblico claro, correto, tenha certeza, haverá consequências desastrosas. E eu não sei, isso a gente tem visto direto. Nós temos visto isso direto. O povo de Israel está de uma maneira muito superficial. Muito bom. Então, continuando aqui, no versículo 17, e os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido a seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Bem, agora nós vamos começar a entrar na história dos filhos de Isaac e as suas consequências. Esse capítulo que nós estamos vendo, capítulo 25, é um capítulo que vai trazer para nós muitas lições. Então seria muito interessante você dar uma lida, tá? A partir de agora, nós vamos estar lendo e vamos vendo algumas consequências de algumas atitudes que vão ser tomadas, ok? Muito bom. O nascimento de Esaú e Jacó. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, não era jovem, quando tomou por esposa Rebeca. Olha só, eles aguardaram quantos anos? 40 anos, para que o nosso Isaque tivesse uma esposa. Só que foi escolhida uma esposa pelo próprio Deus e que veio da parentela de Abraão. Ela era filha de Betuel, o arameu, de Padarã e irmã de Labão, o arameu. Bom, esse Labão vai realmente dar muito trabalho para um dos descendentes de Isaque, não é? Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. É interessante, eu já comentei isso. Todas as vezes que... não posso afirmar que sejam todas as vezes, mas muitas vezes que tem algum personagem importante que vai ter alguma importância grande na história
de Israel, sempre, ou quase sempre, não posso afirmar assim, a esposa é estéril. Não é? Vamos contando, vai vendo. Né? A primeira foi Sara, né? E depois agora já vê a própria Rebeca, a mesma coisa, né? Então, aqui fala que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Um dia desse, me perguntaram, mas, pastor, adianta orar? Aí a resposta. Claro que adianta orar. O próprio Deus diz que é para orarmos. O próprio Paulo instrui isso, orar uns pelos outros. Ele dizia, orai por mim. Então, tenho certeza que nós... Se você perguntar para mim como é que isso funciona no mundo espiritual, eu não sei. Eu te confesso, eu estou com 43 anos, eu não consigo entender completamente como isso funciona. A única coisa que eu sei é, todas as vezes que você tiver um problema, todas as vezes que você tiver algum tipo de dificuldade, algum tipo de decisão a ser tomada, fale com Deus, ore ao Senhor. Não se esqueça disso. E aqui nós estamos vendo Isaac tomando essa atitude, né? E Deus ouviu e concebeu. Os filhos lutavam, olha só, os filhos lutavam no ventre dela. Então, vieram gêmeos. Não só veio um, mas já veio dois. Não é? Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações. Pensa bem. Cada vez que nós estudamos a palavra, você começa a perceber algumas ações de Deus. Se você disser para mim, mas você entende completamente por que Deus faz assim? Não. Te confesso que não. Tem coisas que cabe a Deus. É só a Deus. Deuteronômio 29 diz que aquilo que é revelado a nós, tudo bem, mas o que não é, nós não vamos entender. Como que de repente tem duas crianças no ventre de Rebeca lutando? E ao consultar ao Senhor, o Senhor diz, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ora, queridos, veja bem, a Rebeca, desde o início, antes de nascer a criança, já sabia que o mais novo seria como se fosse o primogênito. E o mais velho serviria a esse mais novo. Ponto. Se Rebeca já tinha essa informação, por que que ela foi tomar algumas atitudes que nós vamos ver que gerou tantos e tantos e tantos problemas? O homem, todas as vezes que quer dar um jeitinho, que quer dar uma mãozinha para Deus, sempre complica. Então, fica aí esse alerta. Toma cuidado. Nós estamos no mundo onde nós vivemos, onde nós devemos estar sempre consultando essa palavra e vivendo essa palavra. E aplicando essa palavra em nossas vidas. E aqui, nós já estamos sabendo, ou seja, olha como Deus faz, né? Eu sempre falo, pessoal, de Gênesis até Apocalipse, a agenda do Senhor está se cumprindo à risca, literalmente, e as pessoas não entendem isso. Quantos cristãos que não estão entendendo, não estão olhando as coisas que estão acontecendo? Não sabem.
Não sabe de arrebatamento, não sabe de anticristo, não sabe nada, não sabe da grande tribulação. São pessoas que estão dentro das igrejas locais, mas não conhecem o Deus da igreja. E isso realmente nos traz muita tristeza, não é? Olha só, veja bem. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro o ruivo, então não eram gêmeos que eram totalmente iguais, ok? Saiu primeiro o ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Ora, aqui nós já começamos a perceber a diferença. E simplesmente essa palavra, né, que significa vermelho, né, já antecipa algumas coisas, Edom, etc. E a gente percebe que esse vai ter um espírito totalmente diferente do espírito do outro. Os dois irmãos nascem e aqui já começa uma grande divisão. Deus já havia falado, já havia profetizado para Rebeca, dizendo: olha, tem duas nações no seu ventre. E essas duas nações vão estar realmente se degladiando. Mas o mais velho vai servir o mais novo. Então, a gente vê que o primeiro, que é ruivo, todo peludo, deram o nome de Esaú, era, assim, ele já tinha, em termos físicos, algo totalmente diferente, como nós vamos ver agora do outro. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhe deu a luz. Olha, interessante, não é? Ele tinha 40 anos quando casou. 40 e agora, aqui fala que ele estava com 60 anos, ou seja, 20 anos aguardando que viesse o descendente. Mas havia promessa, e o Senhor não quebra as promessas que ele faz, né? Então, aí fala: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato e habitava em tendas. E é interessante essa palavra pacato, alguns até mencionam uma pessoa piedosa, amistosa, não é? Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Queridos, aqui já começa um grande e grave problema. Nós, pais, não devemos nunca ter preferência por filhos. De jeito nenhum. Eu e minha esposa Graça que fazemos aconselhamento, sabemos os traumas, sabemos as dificuldades, os problemas que surgem quando o pai ou a mãe dá preferência para esse ou para aquele e rejeita alguns. Queridos, quantas e quantas vidas vieram às nossas mãos com problemas desse tipo e nós tivemos que trabalhar com eles para que eles pudessem de alguma forma perdoar o pai ou perdoar a mãe ou os dois. Eu conheço alguns casos que eu nem posso mencionar que realmente são muito tristes, muito tristes. Eu não posso falar porque é algo que vem de aconselhamento, então o que chega a mim ou chega a Graça morre com a gente. Mas quando a gente vê que a mãe amava um e o pai amava o outro, nós já começamos a ver que aqui já está o próprio pai e a própria mãe já estão criando uma divisão. Eu tenho 3 filhos. E cada um desses filhos
têm características diferentes. A Luciana, que é a mais velha, o Rodrigo e o Marcos. Foram criados na mesma casa, com os mesmos princípios, mas cada um deles tem uma personalidade totalmente diferente. E eu e Graça sempre estamos sendo o mais imparcial possível. Quando um deles está precisando de alguma coisa, por motivo de doença ou qualquer outra coisa, nós concentramos nele sem perder de vista os outros. E vamos sempre fazendo assim, sempre de alguma forma tentando ajudar esse ou aquele, segundo aquilo que nós podemos fazer. Mas eu creio que mesmo a gente fazendo assim, alguns deles podem pensar que eu ou Graça amamos mais um deles. E não é verdade. Nós amamos os três e sofremos pelos três. Quando algum deles tem algum tipo de problema, quando algum deles passa realmente por qualquer situação mais difícil, nós vamos tentar socorrer de todas as formas. E olhando aqui, nós começamos a perceber que já vai acontecer já um problema terrível por causa dessa divisão já no aspecto de preferência. Então, meu irmão, minha irmã, se eventualmente você está fazendo isso, ou tem essa tendência, corrija isso. Uma coisa que a Graça comentou uma vez, e isso eu já percebi também, quando na família tem alguém, um dos filhos, tem algum probleminha maior, tem alguma dificuldade física, não é? Se concentra muitas vezes a atenção para essa pessoa. E esquece da outra que não tem problema nenhum. E a outra, muitas vezes, fica tentando de todos os jeitos chamar atenção para que pai e mãe se voltem para ela também. E isso é terrível. Isso é terrível. Bom, uma vez, ninguém vai saber quem é, mas uma vez nós fomos convidados para irmos à casa de um casal, onde o marido era uma pessoa muito importante. E nós, quando chegamos, era realmente um lugar assim, imagina o apartamento daquele que, não é? O último tipo, não é? E qual era o problema? Os dois já tinham uma certa idade, mas eles tinham duas filhas, uma menorzinha e uma maiorzinha. As duas muito bonitinhas, só que a menor era, vamos dizer assim, linda. Os olhos verdes, era linda. A outra era bonita, mas não tanto. E o que estava acontecendo? A mãe me chama e diz, olha, a minha filha mais velha, ela está se mordendo, ela está se lacerando, se corta. Então eu gostaria que você fosse à nossa casa para conversar com ela. E nós fomos, mas sempre que a gente vai, a gente observa todo o ambiente. E minha esposa levou um bolo, não é? Tomamos um lanche e eu fui observando o tratamento dos pais com as duas. Quando terminamos o lanche, conversamos, tal, aí eu chamei o pai e a mãe e fomos para uma sala à parte. E eu disse assim, olha, o problema não está com a menina, não. Como assim? Não, o problema está com vocês dois. Ela falou, mas o que nós estamos fazendo de errado? Durante o tempo que eu estive aqui, todos os elogios, todos, que vocês fizeram, foi para a menor. Olá, tudo bem, Roberto? Estou com o Roberto e vejo como é importante o discipulado que começa com os nossos filhos. É isso aí. É verdade. Então, o que eu estava dizendo é que a mãe e o pai
se concentrava especificamente na menorzinha e elogiava, olha como ela é linda, olha como ela é bonita, olha como é que ela escreve, olha a letra dela e tal. E a outra ficava de lado, tentando de todas as formas dizer alguma coisa. E quando ela falava, o pai e a mãe, tudo bem e tal, e voltava novamente. Então, nós falamos, essa menina está fazendo o que está fazendo para tentar chamar a atenção de vocês dois. Porque ela é alguém que está se sentindo totalmente rejeitada. E ela era mais velha, não se esqueça disso. Ela era a rainha, ela era a princesa. E agora ela está como se fosse uma gata borralheira, né? Não serve para nada, não vale nada, tudo que eu faço ninguém vê. Então é quando a criança começa a ir mal na escola e uma série de coisas. Bem, nós oramos, depois nós fomos lá, conversamos com as meninas, falamos de Jesus e as duas oraram aceitando a Cristo. Bem, houve uma mudança de comportamento da mãe e do pai, conforme nós instruímos, para levar a mais velha sozinha, para assistir filme, para ir num parque, fazer alguma coisa. E na medida que o pai e a mãe foram dando atenção para a mais velha, essa menina voltou a estudar, não teve mais aquele comportamento que ela tinha e tudo voltou ao normal. Amém? Bem, eu só vou terminar a leitura até o versículo 34, só para a gente se interagir depois, na semana que vem. Aqui fala, cresceram os meninos de Esaú, saiu perito, caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom é vermelho. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, Esaú era o primogênito. E nesse instante, ele troca, ou seja, a fome dele, o esgotamento dele era tanto que ele nem pensou em entregar, fazer essa troca, não é? O direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bem, a gente volta semana que vem comentando, já partindo aí do capítulo 26. Mas pensa bem no que nós comentamos hoje, porque filhos, todos devem ser amados intensamente pelos seus pais e devem ter as mesmas considerações. Mas já garanto isso para você. Mesmo você fazendo isso, mesmo você colocando o melhor, não vai muitas vezes adiantar. Ok? Nós vamos encerrar agora. Que Deus os abençoe. Que Deus possa estar agindo poderosamente na vida de cada um de vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos e nos alegramos por esse tempo. Peço por todos aqueles que estavam comigo hoje, que o Senhor haja poderosamente na vida deles. Entregamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos. E, Paizinho, se há entre nós alguém que de alguma forma está dando preferência a algum filho, alguma filha, que o Senhor possa tocar. Porque, Deus, os resultados são péssimos, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, abençoa a cada um deles, estenda essa bênção às suas famílias, em o nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Heber, tudo bem, querido? Vocês são bênção e todas as vezes que vocês entram me alegram muito. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor.